Fala, suas sardinhas! Estamos começando mais um Tubarão Podcast. Mais um Tubarão Podcast, porém um novo Tubarão Podcast, um novo formato, novos integrantes, novas pessoas, novos convidados, uma vibe totalmente diferente, muito mais madura do que há 4 anos atrás, porém continuando sendo um podcast daquele jeito que só os altenses, agora também com um rapaz aí de Rio das Ostras, mas a gente pode considerar que é altense, né? Com o novo elenco fixo. Eric Campanucci já era da casa, mas agora firmado aí como nosso host fixo do podcast. E nosso novo apresentador aí, João Lucas da Flon. Então, é isso. Eu sou Danilo Oliveira, o apresentador de sempre. Queria mandar aí um abraço pro Miguel, que deixou o canal pra gente, que deixou esse legado pra gente, mandar um abraço aí que ajudou muito no começo e a partir de hoje nós vamos tocar essa jossa aí sozinho com uma nova perspectiva, um novo olhar aí que eu vou deixar pro João Lucas explicar, mas antes eu gostaria de fazer uma reapresentação do nosso amigo Eric também, dos mais antigos para os mais novos. Fala galera, tamo aí de volta, Tubarão Podcast, depois de um longo período aí parado. Muito feliz, muito feliz. Gostei que o Danilo lembrou do Miguel. Ele tem todo esse legado aqui com a gente também, tem todo esse projeto que foi também uma grande iniciativa dele lá no passado. Tenho certeza que ele vai curtir muito aí também esse novo projeto, assim como vocês que estão ouvindo também. Galera, vai ter muita novidade, muita coisa legal. Eu estou bastante animado. A gente estava aqui antes, né? No pré aqui falando que a gente estava nervoso. Aí eu falei assim, não, começa a falar que fica de boa. Aí agora eu tô nervoso. Mas é isso. Muito feliz, galera, de estar aqui com vocês. Já vou também, nem vou me prolongar muito não, só vou falar também aqui, né, que muita coisa mudou. Antes, né, no último episódio do podcast, por exemplo, o Fluminense não era campeão da América, agora já tem 2 títulos continental. E aí agora a gente já pode trazer a galera lá do futebol. Muita coisa mudou, a gente, pô, mudamos de presidente da República, mudamos muita coisa também na nossa vida pessoal, muita gente se formou, muita gente saiu, foi embora, voltou, e agora a gente tem, né, esse projeto novo, uma iniciativa muito bem elaborada, assim, muito bem pensada pelo nosso amigo João Lucas, que eu, né, carinhosamente chamo de Parmalat, e eu já vou passar a bola para ele poder aqui se apresentar, passar essa visão que ele teve, essa parada que encantou a gente, que vai ser bem legal da gente debater. Fala, João. Fala pessoal, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, para quem está escutando, bom dia também, boa tarde. Como o Danilo e o Eric já falaram, o meu nome é João Lucas, João Lucas da From, eu tenho 26 anos e está sendo assim muito legal. Estou com altas expectativas para esse projeto novo que o Danilo e o Eric me convidaram, tá? Eu estou realmente muito animado e como o Eric falou, dá aquele nervosismo. Parece que eu estou na faculdade apresentando um projeto na frente de 60 pessoas, mas vamos lá, aqui não pode dar para trás, a gente só vai para frente com certeza e viemos aí hoje trazer esse primeiro episódio dessa nova era do Tubarão Podcast. Como eles falaram, a gente está com uma ideia um pouco diferente, mais diferente do que o podcast original. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa ideia que todo mundo, todos os apresentadores, nós três gostamos bastante e vamos fazer aí, trabalhar para trazer o melhor projeto para vocês, tá? Bom, para esclarecer, o nosso novo projeto, além dos podcasts, além das entrevistas e gravações, onde vai estar nós três e mais algum convidado, abordando tópicos que estejam em alta, né? Como é, cinema, política, eventos, notícias, jogos, filmes e diversos outros assuntos diferentes, mas o que a gente quer transformar como nosso carro-chefe aqui no Tubarão Podcast será um podcast, um programa voltado para
demonstração de profissões. O que a gente quer trazer e apresentar para as pessoas hoje com esse novo projeto? Nós queremos ajudar principalmente os jovens, aquela molecada que está ali entre os 16 e os 18 anos, até após essa idade, que está no ensino médio, a definir a sua carreira, a definir o que vão estudar e com que vão trabalhar. E como que a gente quer fazer isso? Nós gostaríamos muito de trazer diferentes profissionais de diferentes áreas, diferentes formações, para que elas venham ao nosso podcast e contem um pouco sobre a sua carreira, sobre o que elas fazem, sobre o que as levou a tomar a decisão de ir para aquela área, o que elas estudaram, quais pontos hoje, por exemplo, elas fariam diferente do que fizeram lá no passado para talvez aproveitar mais o tempo de estudo. Enfim, inúmeras possibilidades. Demonstrar para aquele aluno do ensino médio, para quem às vezes decidiu o que quer fazer na faculdade, mas ainda está na dúvida, por exemplo. Ou pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Demonstrar, essa é a ideia, demonstrar para as pessoas que existem diferentes caminhos, que existem diferentes possibilidades para que alguém possa atingir o seu objetivo na carreira profissional e pessoal também, claro, com certeza. Tá? Essa então é a nossa ideia principal, vai ser o nosso carro-chefe de projeto. E é isso. Acho que deu para apresentar aí de uma forma bem tranquila, bem bacana. Eu espero que vocês gostem. E vou passar a bola agora para o nosso amigo Danilo. Então, assim, a gente estava conversando em off, né? Esperamos que esse podcast possa agregar muito, né? A vida de cada um de vocês dessa forma, né? Porque nós hoje nós não somos mais tão jovens, já somos jovens adultos, né? Como eu gosto de falar. E assim, gostaríamos de estar ajudando, prestando esse, esse serviço, de certa forma, né? Para ajudar numa coisa que nós tivemos essa dificuldade na nossa juventude. Hoje, todos aqui, eu, o Eric, o João Lucas, nós somos profissionais em nossas áreas, né? E então gostaria de estar convidando, né, o Eric e o João Lucas e depois eu para poder se apresentar dentro da sua respectiva área profissional de cada um. Não, Perfeito. quando a gente falou, né, quando a gente conversou sobre esse projeto a primeira vez, eu já achei encantador e eu até falei com o João, falei, cara, isso daí é uma parada até didática e pedagógica, né? Daí é algo que poderia estar sendo abordado, inclusive, até dentro das escolas. Para dar uma resumida assim na minha formação, inclusive, quando a gente iniciou o podcast, eu estava ali na fase final, né, da graduação, na área de História, né, para ser professor, né, para entrar para a área docente. Hoje atuo como profissional em um curso pré-vestibular na cidade de Madalena. E mais do que isso, eu me vejo mais também assim como um educador também, como uma pessoa que gosta de transpor e de expor, né, pensamentos sobre a criticidade, né, sobre essa coisa da crítica, sobre essa formação das pessoas dentro do campo do conhecimento e também dentro das suas áreas profissionais. Toda formação, seja ela acadêmica ou profissional, né, faz com que a gente se direcione para um caminho que provavelmente a gente vai seguir por um bom tempo ou até mesmo até o fim das nossas vidas, profissionalmente falando, socialmente falando. E ter esse aporte aqui, ter um espaço para a gente conversar de forma amistosa, divertida, né, descontraída e ao mesmo tempo tratar de assuntos sérios, vai ser assim incrível. Estou muito animado até com isso daí, inclusive já vou querer até, né, conhecer o primeiro participante aí que logo logo vai ser revelado. Então é isso, essa é a minha formação. Eu passo a bola para o João aí para ele falar um pouquinho para a gente da área dele. Ô, Eric, antes de eu falar, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que foi uma das coisas que eu pontuei, com certeza vocês vão lembrar, quando eu apresentei essa ideia para vocês,
E aqui a gente tem 3 pessoas, né, apresentando hoje, de áreas totalmente diferentes de atuação no mercado de trabalho atualmente. E nós 3 seguimos passos totalmente diferentes um do outro, no sentido de, por exemplo, desde que eu conheci o Eric, o Danilo vai concordar comigo, e foi em 2013, eu conheci o Eric no mesmo ano que o Danilo, no ensino médio. Já vamos aí para 11 anos de amizade, graças a Deus. E desde que eu conheço, o Eric sempre falava: eu quero ser professor de história. Na verdade, Danilo, É sempre foi verdade. assim. Sempre foi assim. Sem E, dúvida, sem dúvida. e assim, para mim, é um exemplo de a pessoa saber o que sabe, ou saber o que gostaria de fazer desde cedo. Isso para mim é muito bom. Acho que economiza um tempo e um sofrimento psicológico também, com certeza. Eu não tenho aquele sofrimento, meu Deus, eu vou terminar o ensino médio, o que, é que eu vou fazer? Eu tava assim, o Eric, professor de história, acabou, não tenho o que discutir. Isso eu acho assim, cara, incrível. Eu sempre admirei muito isso em você. É, e, pô, é muito maneiro. Vamos lá. Agora, falando um pouquinho sobre mim, diferente do Eric, como eu disse, eu só fui fazer faculdade com 20 anos. Perdão, 22 anos. Eu tenho 26. Hoje eu sou graduado na área de comércio exterior. Eu trabalho e trabalhei durante toda a minha carreira profissional na área de petróleo, na área de geração de energia. Primeiro trabalhei numa empresa de produção, de produção extração de petróleo, né? E depois eu comecei a trabalhar com energia renovável, que também se enquadra na área de produção de energia, mas é energia renovável, tanto eólica quanto solar. Nós tínhamos diferentes projetos no estado do Rio de Janeiro, inúmeros projetos no estado do Rio de Janeiro espalhados, mas eu já estudava a área de logística e comércio exterior. Foi quando eu conheci um professor durante um cursinho de técnico em logística que ele trabalhava no comércio exterior, e quando eu perguntei para ele o que ele fazia, ele me explicou. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, hoje eu atuo ainda dentro da área de petróleo, numa empresa de perfuração e uma empresa de energia, né, na área de perfuração de petróleo. E eu atuo na área de comércio exterior dentro dessa empresa, como importação e exportação. E para complementar o meu currículo, eu fui fazendo cursos voltados para essa área, voltado para legislações aduaneiras, legislação aduaneira, que é o que é um conhecimento que o profissional da área de Comex, que a gente chama informalmente de Comex, precisa ter um conhecimento muito aprofundado, que é a parte de legislação. E após eu conseguir esse meu primeiro emprego na área de comércio exterior, que foi ano passado, então, assim, mais de um ano depois que eu me formei, depois de conseguir, eu estou aí 8 meses trabalhando na área, está sendo, assim, a realização de um sonho. Contei isso para o Danilo, eu deixava de sair, estudava o dia todo, a noite toda, perdão. Trabalhava durante o dia de home office, levantava quando estava 5 horas que acabava o expediente, eu ia para casa, ia para o banho, tomava um banho, comia alguma coisa, sentava na cadeira de novo para estudar. Hoje eu estou aí, graças a Deus, como analista na área, aprendendo bastante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, fazendo pós-graduação também para me especializar mais. Como que é tua, Danilo? Bem, como eu estou aqui há mais tempo, né, no podcast, vou tentar ser breve aqui na minha apresentação. Eu sou o Danilo, né? Eu sou médico, especializado em cirurgia torácica. Também, Com certeza. Com certeza. também sou empresário no ramo de terraplanagem. Atuo com uma multinacional aí que vocês devem conhecer. Só tá piorando. Porra, velho, vocês estavam nervosos. Eu tava preparando essa pra tentar quebrar o nervosismo. É importante. Enfim, é,
já comentei muito em outros podcasts sobre causas da loja e tal, mas para quem vai estar escutando o podcast agora, eu acho importante eu me reapresentar, né? Eu sou formado, né, em auxiliar administrativo, sou auxiliar administrativo, auxiliar de logística, também sou técnico de informática e também sou auxiliar financeiro, né, formado pela Fitec em Italcara, né, minha formação, os cursos que eu tenho, né, mas um pouco ao contrário do Eric e do João, eu fui pelo caminho do empreendedorismo. Sou empreendedor há 8 anos, abri a minha loja aos 19, né? Então, hoje eu tenho 27 anos, tenho uma papelaria há 8 anos na cidade, espero chegar aos 10 anos na cidade, seria um marco. E a minha experiência é muito mais empírica, né? Do que propriamente acadêmica. Apesar de eu dar muito valor também a toda essa experiência empírica, o que faz com que eu também não me troque com nenhum administrador formado, né? Eu acho muito importante essa experiência da vivência do dia a dia de muito tempo. Espero estar podendo agregar também, né? Com trazendo essa visão do empreendedor, né? De um empreendedor com já bastante experiência e poder somar, assim, no novo podcast, no trabalho que está por vir. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de área profissional, de área acadêmica, a gente tem que entender que tudo é um conjunto, né? A sociedade ela não vive somente de pensadores, a sociedade atual, né? E também não vive somente, né, do trabalho corriqueiro ali. E isso que é o barato. Eu acho que a gente vai conseguir trazer uma mescla muito interessante, inclusive já estou também conversando com pessoas de diferentes áreas de trabalho, não só dentro também da área de história, mas também pessoas assim que trabalham na parte comercial, de shopping, de trabalhos que a gente sabe que tem uma carga horária um pouco mais elevada, até para conhecer um pouco também de uma rotina que a gente às vezes acaba meio que ignorando, né? São rotinas um pouco mais pesadas e mais maiores ali de trabalho. Eu acho que isso daí vai ser muito legal, cara, a gente conseguir mesclar essa coisa tanto dos pensadores ali, daquela coisa fechada da academia, com o trabalho do dia a dia e trazer esse, tipo assim, uma hora e pouco aqui de conversa das pessoas mesmo falando de como é a vida delas, de como é a rotina, de como chegar até ali, de como pensam, né, projetam o seu futuro. Isso vai ser bem legal. Sim, sim, com certeza. Uma das coisas que eu mais dei exemplo, né, quando eu fui explicar esse podcast, eu dei esse mesmo exemplo para vocês, é a diversificação que uma pessoa pode ter dentro de uma área, né? Então, por exemplo, eu moro em Rio das Ostras, trabalho em Macaé, que é a nossa capital nacional do petróleo. Então, com certeza, tem, por exemplo, um cara que é formado em engenharia de produção e trabalha na área de petróleo, e um cara aqui em Macaé, né, que trabalha na área de petróleo aqui em Macaé, e um outro cara que é formado em engenharia de produção que trabalha no sul, sei lá, com agro, que trabalha numa fábrica de de papel, que trabalha numa fábrica de plástico, de roupa, do que for, né? Então, a gente mostrar isso para o jovem, mostrar isso para quem quer fazer uma transição na carreira e mostrar a vivência de verdade, a pessoa que fez aquilo, que faz aquilo, que estudou, eu acho que é isso que vai poder, de fato, ajudar uma pessoa a decidir o próximo passo da sua vida, que não é um passo simples, não é uma coisa fácil e é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que todo mundo aqui percebeu isso nos últimos anos da nossa vida, que escolher bem a nossa carreira é o certo pra gente, né? Com certeza. E também está agregando aqui, né, que todas as profissões serão convidadas. Você que é qualquer tipo de profissão, você que é concursado público, servidor Sim, público, das profissões mais simples às mais complexas, você vai ser representado aqui no nosso podcast, né?
Exatamente, essa é a ideia. né? Inclusive, já aceitamos as sugestões aí nos comentários. E nós também vamos ter o podcast meu, do Eric e o do João aqui, integrados também, que vai ser um podcast muito mais voltado para um pouco o que era antigamente, né? Comentando as atualidades, comentando sobre política, sobre futebol, né, Eric? Agora a gente tem que fazer Isso, a parte. isso mesmo. Aqui o pergunta aqui de um amigo aqui internauta, o Jalim Rabê, ele quer saber se agiota e bicheiro também são profissões. Rapaz, o agiota eu não sei. Mas o bicheiro, velho. Bicheiro é profissão sim que eu nunca vi ninguém se dar mal com o bicheiro. Então, todos os bicheiros do Brasil aí estamos de braços abertos. Mas é isso, vamos trazer também atualidades, esse papo mais, né, descontraído também, obviamente sempre respeitando a profissão e quando as pessoas estiverem interagindo sobre as suas carreiras. Vai ser, cara, eu tenho certeza que vai ser algo produtivo pra gente, vai ser algo que a gente vai aprender também, porque eu gosto de estar sempre aprendendo. E vai ser produtivo para todo mundo também que vai ter o interesse de escutar. Vamos trazer atualidade, vamos falar de Fluminense, quer dizer, de futebol. Eu vou dar o braço a torcer e vou falar que vocês dois sabem, eu não acompanho futebol, eu não sou muito fã, porém, entretanto, eu vou ficar no time aí de quem gosta de tênis, acompanha aí os principais campeonatos, o US Open, o Rio Open, o Roland Garros, Wimbledon. Então a gente também vai estar trazendo esse conteúdo aí, porque futebol eu não manjo muito, mas com certeza vai ter uma diversificação aí também em outros esportes, com certeza. Pô, mano, não sabia que tu gostava de Fórmula 1 não, velho. Não, pô, tênis que eu falei. Ah, sim, aqui cortou aqui, eu entendi Fórmula 1. Ah, não, tênis. Tô zoando. Você falou, cortou mesmo, aí você falou Roland Garros, eu falei, tem o prêmio do Roland Garros de Fórmula 1. Aí eu. Tá vendo? Não É, sabia, cara. Que maneiro. Tem pra. Fórmula 1 eu acompanho um pouco. Acompanho um pouco. Quando tá passando eu vejo. Chego a acompanhar, não. Eu tenho um grande amigo que é um excelente, pode ser um excelente convidado para aqui um dia. Já vou pleitear isso aí com ele. Que é assim, fascinado por Fórmula 1. Então, com certeza, se um dia a gente for falar de Fórmula 1, vou A convidar o gente Bruno. pode, a gente pode falar, fazer podcast também, assim, por exemplo, vai ser difícil de achar um piloto de Fórmula 1. Mas a gente pode chamar esse cara para falar sobre Fórmula 1. Claro, não, e ele seria um ótimo exemplo para a profissão. Ele é empresário aqui na cidade de Rio das Ostras, é dono de uma escola de inglês online, é professor, é jogador de tênis. Assim, sendo fora da curva, ele é muito gente boa, acho que vocês vão gostar muito dele e vão aprender muito também quem for jogar. Quem tiver a vontade, por exemplo, de empreender na área de educação online, ele com certeza é um cara que tem muita bagagem para poder compartilhar aqui com a gente e com os ouvintes. Não, certamente. Inclusive, a gente tem outros convidados que já passaram, né, aqui no podcast. A gente convidava muitos professores, né? Mas agora a gente tem um professor no elenco, mas, pô, fazer um outro podcast com o Zó, fazer um outro podcast com o Daniele. Claro, claro. E uma coisa que eu acho interessante, de ser feito também é mostrar para o pessoal a diferença, né, de como que era estudar e ingressar no mercado de trabalho. Vamos botar aí 20, 30 anos. São a idade mais ou menos de alguns professores que nos deram aula e quando entraram na faculdade ou que se formaram, que entraram no mercado de trabalho. E hoje, com a diferença comparando com hoje, por exemplo, do Eric, que se formou recentemente, como ele entrou no mercado de trabalho na área dele recentemente, então também a gente tem como que eu posso dizer, dois extremos muito grandes, né? Tanto no passado quanto no presente, da mesma área, e mostrar para o pessoal qual que está sendo ali, quais que são as principais diferenças, né? 20, 30 anos atrás para hoje. Porque antigamente uma faculdade era uma coisa muito difícil, até difícil acesso, né? Hoje em dia nós temos o Eric se formou basicamente à distância, né? Tinha o polo ali do CEDEG em Cantagalo, porém, a maior parte do CEDEG eu creio que foi à distância, né? Então é uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande. Muitas profissões hoje que eram difíceis, hoje em dia são fáceis, né? E em compensação também, hoje nós temos uma
uma escassez de certas profissões que tá aí uma coisa no mercado de trabalho que tem muita demanda hoje em dia, por exemplo, para carpinteiros, pessoas que fazem serviços manuais, pessoas que trabalham com solda, né? Aqui mesmo na região serrana, no Rio de Janeiro, aqui, principalmente aqui na região Alto, Macuco, Cordeiro, eu vejo que é difícil de achar pessoas que trabalham com solda, pessoas que fazem trabalho manual com madeira, mecânicos também, é difícil achar jovens mecânicos, né, bons. Então, existem profissões que vão ser importantes que estão entrando em escassez também. Sim, com certeza, isso é verdade, cara. Profissões que a gente não vai ver mais tantos jovens hoje indo atrás do que as novas profissões hoje no mercado, né? Muito interessante, sem dúvida, galera. Isso daí eu acho que o tempo, né, sempre vai mudando, principalmente no nosso país, que é um país que passa, né, sempre por estabilidade tanto política como econômica, então a própria parte, né, de produção, a própria economia vai tendo seus momentos ali de altos e baixos. A própria, eu vejo muito isso em questões de concursos públicos, né? Você vê que o número de concurso público hoje é bem menor, bem reduzido. O ingresso, né, no serviço público já não é algo tão simples assim como há, sei lá, 15 anos atrás. E a gente vai tendo essas novas dinâmicas. É bom sempre ter alguém mais velho para a gente poder estar sempre trocando essa ideia que vai ser produtivo para ambos os lados, né? Tanto para o mercado, como para a gente, como para os caras que já estão lá. O João falou, chegou a falar do convidado? Vamos falar agora. Vamos apresentar ele um pouquinho para no próximo episódio ele já chegar aí com tudo, quebrando tudo. Então, pessoal, para o nosso primeiro convidado desse podcast, dessa nova era, tá? Do Tubarão Podcast, vai ser um grande amigo meu, do coração mesmo. Foi um exemplo para mim na minha carreira, tá? Nós vamos estar convidando um ex-chefe meu, no meu primeiro emprego, tá? Ele é o Marcelo Souza. Ele já confirmou esse time aqui, essa entrevista, tá? Nós vamos estar marcando uma data aí, divulgando assim que possível. O Marcelo, ele é administrador, formado em administração e em contabilidade se eu não me engano, as duas formações foi pela UF de Macaé, tá bom? Ele trabalha hoje na iniciativa privada também na área de petróleo, trabalhou muitos anos na área de petróleo e também é empreendedor, olha que bacana. Então vai ter muito papo aí maneiro com o Eric. E assim, é um cara que foi, para mim, foi um exemplo muito, muito, muito importante, me ajudou a decidir meu curso de faculdade, virou um amigão mesmo. O Marcelo, eu conheço pouca parte da história de vida dele, tanto pessoal quanto profissional, mas o que a gente sempre estava junto, a gente conversava, ele contava as histórias da vida dele, de faculdade, ele é do interior de Minas, contava as histórias da infância de Minas, das dificuldades que também passou com a família, mas hoje, graças a Deus, ele deu a volta por cima e vai estar aqui contando para a gente o nosso primeiro podcast profissional, nosso primeiro podcast de profissões. Vai estar contando para a gente aí sobre o curso de administração da época dele, sobre o curso de contabilidade, sobre trabalhar na área com essas formações e tudo sobre a carreira profissional dele. É isso. Então, esse primeiro podcast vai ser um pouco mais curto. Até faço aqui um disclaimer, né? Depois de tanto tempo sem gravar, é difícil, você fica enferrujado para apresentar, você fica enferrujado para falar, fica meio tímido, né? Nervoso, nervosismo da reestreia. Imagina pra gente, que nunca falou, pra mim. Pô, com certeza. Mas, pô, espero que vocês aí, nosso público, né, engaje novamente, compre a nossa ideia. A gente está fazendo esse podcast com todo o carinho do mundo para vocês. A gente conversa muito, trocamos muitas mensagens, conversamos muito pessoalmente e queremos fazer o melhor para você. Queremos de uma forma descontraída, né?
que junto com o seu entretenimento, junto com uma história engraçada que um profissional de qualquer área, seja ela qual for, venha trazer, que você olhe para esse profissional e fale, pô, isso é bacana, eu quero viver isso, que seus olhos possam brilhar com algum dos nossos convidados e que daqui a 1 ano ou 2, quem sabe, você possa virar e lembrar da gente e falar assim, poxa, eu escolhi a minha profissão por causa do Tubarão Podcast. Eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Então, já fazendo essa despedida e desse podcast introdutório um pouco mais curto, né? E também deixando aí a palavra para o Eric e para o João, também já agradecendo a todos desde já, deixando aí, se o Eric quiser falar alguma coisa, o João pode ficar à vontade. E é isso, gente, muito obrigado. Não, para mim é só complementando mesmo, agradecer vocês aí por essa participação. Vai ser legal, estou muito animado, como já falei nas outras intervenções que eu fiz aqui. É, acho que assim, como foi o primeiro também, a gente está meio enferrujado também dentro disso daí. E como profissional aqui, quando a gente tiver aqui tudo certinho, acho que vai ser assim bem construtivo também. Espero que todo mundo goste desse projeto, também dos outros, em todos aí que a gente for postando ao longo do tempo aqui com o podcast. E é isso, é um novo momento das nossas vidas, eu acho que é um novo momento na vida também de quem já ouvia anteriormente, né, de quem já acompanhava a gente, então vai ser divertido, mas ao mesmo tempo vai ser sério, e isso vai ser assim, vai agregar tanto para a gente quanto para o convidado e para as pessoas que estiverem ouvindo. Acho que esse é o meu recado aqui final de hoje. Legal, legal, Eric. Legal, Danilo. Não tem como falar, eu não tenho o que falar mais que não seja reforçando o que vocês dois falaram, principalmente o que o Danilo falou sobre daqui a 1, 2, 3, 4 anos, um ouvinte nosso vier e falar, poxa, galera, decidi a minha profissão por conta do projeto de vocês, por conta do trabalho de vocês, isso me ajudou muito. Nossa, isso vai ser, acho que talvez a maior satisfação do nosso trabalho desse projeto aqui vai ser isso, com certeza. E fazer o que a gente realmente quer, que é ajudar e clarear as ideias das pessoas e poder ajudar todos vocês que estão, né, nessa fase de decidir o próximo passo da vida de vocês. O Danilo falou muito bem, Érico também. Gostaria de agradecer ao Danilo por ter me chamado para esse projeto. Gostaria de agradecer ao Érico por também estar aqui com a gente, por ter. O Danilo também chamou o Eric e ter aceitado. Então, muito obrigado a vocês dois. A gente vai ter um trabalho aí muito árduo e bem, como que eu posso dizer, bem trabalhoso mesmo em si, mas com certeza vai ser um projeto que vai ser muito bom para todos nós e aqueles que nos escutarem e também aos convidados, né? Com certeza. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que nos ouviram até aqui. Eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão nos escutando, independente da hora. E é isso. Muito obrigado. Forte abraço.